Olá, gente, tudo bem? Oi, pessoal. Como estão? Tá meio escuro. E aí, gente, como é que estamos hoje? Mais um dia de prática. Sozinho, não mais. A Selma entrou, a Letícia entrou. Bem-vindo para quem está Bem-vindos. chegando. Laura. Para mais um dia de prática, mais uma meditação guiada que a gente vai fazer hoje. Tudo bem, Selma? Olá, amiga da Jordana, bem-vinda. Terça-feira que vem eu tô com a Jordana. Agora a gente está só nas lives agora. Mas vai ser legal, vai ser um bate-papo divertido. Legal, vai iniciar agora. Que bom, espero que você goste. Bem, a gente vai fazer uma meditação guiada. Daqui a pouquinho a gente vai explicar tudinho como que vai ser. Então, mesmo quem nunca fez, né, uma prática muito simples, né, é só seguir a guiança da meditação e a gente vai falando sobre isso durante a prática. Minha mãe entrou, bem-vinda, as duas mães entraram. Oi, Mara. Então a gente vai daqui a pouquinho fazer, a gente dá só um tempinho para o pessoal ir chegando, o pessoal vai entrando. E aí hoje é sexta, né? Hoje faz um mês, exatamente um mês que a gente começou as meditações guiadas aqui, da época da quarentena. Então desde o dia 17 de março, que a gente começou numa terça-feira aqui. E hoje a gente está completando um mês com essas práticas todos os dias, né? A gente não faltou nenhum dia. E algumas pessoas têm dado depoimentos bem interessantes, bem legais, assim. A gente recebeu um depoimento de uma pessoa que nunca tinha meditado na vida, que se achava muito acelerado e que nunca acreditou que pudesse sentar e ficar um tempo, né, meditando, prestando atenção simplesmente no corpo, na respiração. Ele deu um depoimento bem legal, falando, né, de como a prática tem ajudado, como a prática tem modificado o seu contato, né, com ele mesmo. Então, né, a gente tem que perder, nós ocidentais, a gente tem uma mania de que a gente não consegue meditar, né? Uma crença que foi criada, na verdade é uma falta de cultura, né, em relação à meditação. A gente não tem a cultura da meditação no Ocidente. Está mudando, né? Vem mudando muito, mas a gente não tem a cultura da meditação. Então a gente fica nessa de que eu não consigo meditar, que para mim não dá, eu não consigo, para mim não serve. E com todas as informações que a gente já tem, com todas as comprovações científicas, inclusive, né, de todo o benefício que a meditação traz, já está mais do que na hora da gente realmente botar a prática mais em dia e tornar essa prática cada vez mais constante na nossa vida, né? Entender que meditação não é para melhorar, meditação não é um remédio simplesmente, mas não podemos negar os subprodutos da meditação, né? Essas melhoras físicas, emocionais, psíquicas que acontecem, né? Inclusive algumas, como eu falei, já comprovadas cientificamente. Então não dá para abrir mão desses dados, mas entender que a meditação é algo além disso, né? Não tem nenhum problema de melhorar a saúde física, muito pelo contrário, né? Melhorar a saúde física, a saúde emocional, mas a meditação é um mergulho, né? Uma redescoberta, né? Como o próprio nome aqui, o Samazati, é um relembrar, e aí vai mexer em algumas coisas, né? Para quem está começando hoje, para quem não tem muita prática na meditação, entender que no início vai mexer os conteúdos, vai ser meio estranho, vai gerar uns desconfortos, vai às vezes gerar uma angústia, faz parte, tá? Então não desiste, persista realmente, continua na prática, porque esse início é muito comum, né? Quando a gente começa a olhar, começa a perceber a quantidade de pensamentos que a nossa mente faz sem parar, né? Pensamentos completamente desnecessários, né? Gastando um nível de energia absurdo. Isso começa a gerar um desconforto inicial, né? Não é muito comum. Então já saibam e persistam, continuem na prática, porque aí você vai passar por esse período e aí você vai tomando
né, uma maior intimidade com a prática e vai realmente se aprofundando nisso. Bom? Quantos minutos? Nossa, eu falei um monte e já só passou isso? Então o pessoal está entrando. Para quem está chegando, bem-vindos. Andréia, Maice Figueiredo, boa noite. Bruce, Ana B. Malim, Valéria já falei, agora eu já tenho os outros nomes que eu acho que já subiram e eu já perdi. Dori Santana, eu acho que é isso que está ali já no apagadinho já. Mas quem está chegando, bem-vindo. Né? A gente sempre faz uma leitura que dá um certo suporte, né? Não é necessário, mas né, a meditação não precisa de mais nada, mas a gente sempre lê um textozinho no final. Acho que nunca conseguiria ir à frente exatamente por isso, auto-boicote. Então, parecia que eu estava já te respondendo antes de você falar. Então, Letícia, porque é muito comum, né? Eu gosto de explicar isso porque é muito comum. Quando a gente começa a realmente adquirir essa prática na meditação, começa realmente a manter essa assiduidade, às vezes começar a gerar essa angústia, esse desconforto, aí a gente abandona, né? Ou seja, a gente começou a meditar, geralmente, né? A gente começa a meditar para ficar um pouquinho melhor, menos ansioso, menos acelerado, e às vezes nesse começo isso parece piorar, então a gente fala, porra, aí que eu não vou fazer isso mesmo. Então é muito comum nesse começo acontecer, então persista, realmente não abandone a prática e você vai começar, né, realmente a se aprofundar e nesses outros subprodutos também ver essas melhoras acontecendo aí na saúde física, emocional e nessa mente ficando um pouquinho mais quietinha, mais silenciosa. Uma coisa que eu vou falar para vocês é que às vezes tem acontecido do Instagram cair ou do Facebook cair, porque é muita gente fazendo live também, utilizando a internet, né? Então, se por acaso cair a rede no Instagram, é só migrar para o Facebook ou no Facebook migrar para o Instagram, né? A gente está no Instagram tanto do Chantor, né, do Prem Chantor, quanto do Samazat, e no Facebook está só pelo Samazat. E as lives que a gente está fazendo, elas estão ficando registradas assim, pelo Instagram fica por 24 horas, né? E pelo Facebook ela fica gravada direto. Então, assim, se você acabar entrando no meio em algum dia, pode fazer depois, mais tarde, ou até no dia seguinte. Ou se acontecer de você ficar ansioso em casa, ou ter um momento mais de tranquilidade, né, e de meditação, refaz de novo. Né? Tem lá no YouTube também, a página do YouTube, Samazat Terapias Integradas, segue lá, né, inscreve-se lá na página lá do YouTube, do Samazat, que todas as meditações, desde o dia 1º de abril, né, não é mentira, eu sempre faço essa piada, vai ficando velho, mas minhas piadas são sempre velhas, mas desde o dia 1º de abril a gente está disponibilizando todas essas meditações lá, então se você quiser fazer em outro momento, fazer mais de uma prática por dia, aproveita, se inscreve lá na página do YouTube, do Samazat, que ajuda a gente precisa chegar inicialmente a 100 inscritos para poder mudar o nome lá da página, então se quem puder depois se inscrever lá no YouTube do Samazat, vai ajudar a gente e também vai ficar recebendo as atualizações de todos os conteúdos que a gente disponibiliza lá, tá bem? Esse celular aqui tá bem... Tá lentinho, tá desfocado, mas vai ficar assim. A gente costuma mostrar, né, como é que ficam as posições, porque tem sempre gente nova entrando. Vou chegar aqui pro lado do chão para mostrar. Quem tá fazendo pela primeira vez e quem, né, já está fazendo também, a gente sempre fala, né, todo dia a gente mostra a questão da postura. Então no Zen, né, no Zazen, na meditação sentada, a gente usa uma almofadinha igual a essa, né, um Zafu. O nome dessa almofada é Zafu. Se você não tiver um Zafu em casa, nem todo mundo tem, não tem problema. Pode pegar uma almofada, um travesseiro, qualquer outra coisa, mas lembra que tem que ser bem durinho, tá? Não pode ser uma coisa que você vai sentar e afundar, não. Então, se tiver que botar mais de um em cima do outro, você coloca e aí você senta. Quando você for sentar, eu vou virar de lado aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você for sentar, você não vai sentar no meio da almofada, você vai sentar na pontinha da almofada, né, que isso faz com que o seu corpo dê uma deslizada para frente e o seu quadril automaticamente dá uma empinadinha aqui e você alinha a sua coluna. E a questão da perna, tá?
A perna, quando você for dobrar a perna, tem gente que consegue fazer aquela, né, fazer a lótus completa, semi-lótus, né, aquelas posições mais clássicas do yoga. Quem consegue fazer, beleza, é uma posição muito estável, te dá muita estabilidade, mas nem todo mundo consegue. Mas pelo menos de repente consiga um pouquinho, mas às vezes no meio da meditação vai se atrapalhar. Então quem não consegue, pode usar uma que a gente usa mais no Zen, né, e é um pouco mais tranquila, é pegar o pé direito, botar ele bem colado aqui no seu períneo, o calcanhar vai ficar bem colado mesmo lá no períneo, e a perna esquerda, o pé esquerdo, na frente da perna direita. Você não coloca uma perna sobre a outra, tá? Porque senão isso vai te incomodar durante a prática. Então você coloca um pé bem colado lá, pode ser o contrário também, mas geralmente a gente usa o pé direito bem colado e o pé esquerdo aqui na frente. Né, abre bem a perna, deixa bem aberto, deixa esses dois calcanhares alinhados, tá, com a sua coluna aqui, bem aqui no meio, e aí você vai ter essa base firme. E como eu falei na questão da almofada, quando você sentar na almofada, seu quadril tem que ficar mais alto do que o seu joelho, tá? A altura do quadril tem que ser mais alta do que o joelho, isso faz com que facilite a sua circulação e você não vai ter desconforto durante a prática, não vai ter formigamento, não vai ter dormência que vai atrapalhar a sua prática. Então você senta, percebe se o joelho está abaixo, se estiver abaixo, abre mais um pouquinho a perna, aumenta um pouquinho a altura da almofada. Eu, por exemplo, eu uso 2 almofadas, a Ritama usa só uma, então eu uso 2, né, por causa da minha questão da coluna, mas independente de qualquer coisa, se você quiser usar 2, você pode usar também. Então procure essa posição mais estável e que não vai te gerar um desconforto muito grande. Lembrando que a questão da postura, ela faz parte da prática. Você manter a atenção na postura faz parte da prática, então não é um lugar que você vai ficar muito relaxado. Você tem que manter essa atenção na postura, tá? Uma outra posição na almofada também é a posição que a gente chama de A6, que você vai ficar ajoelhado do lado da almofada. Aí você vai sentar assim, com as pernas ajoelhadas, né, dobradas para trás. A questão do braço pode ficar repousado sobre a perna, pode deixar aqui, ou pode usar como a gente usa no Zen, né, o mudra cósmico, que é a palma da mão, a mão esquerda repousada na mão direita e a pontinha dos dedos se tocando. Tá? Essa pontinha do dedo é bem leve, é um toquinho bem leve, é quase um não tocar, mas existe esse tocar. Tá? Esse dedinho aqui, esse polegar se tocando, ele serve para trazer a atenção também. Se você estiver muito tenso, provavelmente o seu dedo vai estar assim, muito pressionado. E se você estiver muito relaxado, viajando na maionese aqui, o seu dedo também vai estar né? vai perder o contato e aí você vai estar aqui meio que viajando. Então esse dedinho se tocando, o polegar se tocando bem leve, serve para manter mais um ponto de atenção. Tá? E quem não consegue sentar na almofada, né? Quem não tem a prática de sentar na almofada, não tem problema, pode usar a cadeira, tá? Não é pior ou é melhor, a sua prática não vai ter nenhum detrimento em relação à prática na almofada, tá? Então pode usar a cadeira, mas da mesma forma como você for sentar na cadeira, você senta na ponta da cadeira, tá? Não encosta lá no encosto, senta na ponta da cadeira, mantém as costas retas e perceba da mesma forma a questão do joelho. Se o joelho está acima da linha do quadril, por exemplo, se essa cadeira fosse mais baixa, eu estaria com o joelho assim. E aí o que eu teria que fazer era botar as pernas um pouco para frente, para poder fazer com que o joelho fique abaixo da linha do quadril, para também facilitar na circulação e não atrapalhar durante a prática. Os pés paralelos, né, mantendo a coluna reta, e a mesma coisa dos braços, podendo deixar na posição que você quiser aqui, beleza? Então essas são as opções, não dá para fazer deitado, não é que não possa, mas porque a gente vai usar a postura e a respiração na prática. Então algumas pessoas falam assim, mas não dá para meditar deitado. Algumas práticas dão. Tá? Por exemplo, tem uma meditação disponível lá no YouTube no dia 8, que a gente fez, dia 8 de abril agora, que é uma meditação chamada Tonglen, uma meditação tibetana da compaixão, que quem quiser depois fazer, eu recomendo muito que faça, é uma meditação muito bonita. Então essa você pode fazer inclusive deitado, só que shamatha, vipassana a gente vai sempre fazer em pé,
Sempre sentado, mantendo a atenção na postura. Em pé é outra meditação. Em pé, depois a gente vai fazer as dinâmicas quando a gente sair da quarentena. Quando a gente passar desse período, a gente vai voltar aos encontros aqui no Samazati, fazer as meditações ativas, usar o corpo, movimentar bem. Não dá para fazer pela live porque ela tem uma sequência, então as pessoas às vezes não entram juntos no mesmo momento. Ela precisa de música, e aí vai ter a música tocando, eu falando, aí vai ficar uma confusão danada. Então a gente não está fazendo, algumas pessoas perguntaram, mas não dá para fazer a prática de meditação ativa? Assim fica meio complicado. A gente até estava ouvindo esses dias um áudio que gravaram, né, com meditação guiada, mas com música de fundo, e ficava uma confusão, porque a gente não conseguia saber o que era música, o que era guiança, sabe? Fica muito embolado no áudio. Né? Em casa, Não, e é mais difícil realmente, porque fica tudo muito embolado, assim, essas práticas são melhores para fazer ao vivo mesmo. Uma coisa só em relação à posição também, né, é em relação ao olhar, né, para quem está começando, a gente sempre fala, você pode fazer meditação de olhos fechados ou então de olhos abertos, né, o de olhos abertos você fica mais concentrado durante a meditação, né, e você acaba não dormindo. Mas o olhar, ele é um olhar a 45 graus e para você olhar num ponto fixo. Porque não é para ficar desviando o olhar para um lado e para o outro. Né? Você olha para um ponto fixo para baixo a 45 graus e mantém a prática inteira. Pode piscar, obviamente, mas assim, mantendo a concentração ali, que isso ajuda você a não adormecer. Quem ainda não tem muita prática na meditação, né, no Zazen, nas meditações guiadas, se quiser fazer de olho fechado, se achar que de olho fechado fica mais presente, pode fazer, também não tem problema. Quem já for fazendo e quiser ir experimentando, vai experimentando fazer de olho aberto. Né? No Zazen a gente faz de olho aberto, as pessoas perguntam, por que vocês meditam de olho aberto? Porque você fica a maior parte do seu dia de olho aberto. Então a gente tem que começar a trazer essa prática para o dia a dia. Né? Então, não adianta você estar na rua e você tiver que voltar para o seu centro, você tiver que fechar o olho no meio da rua, né? Ou vão achar que você é muito doido, né? Ou vai acontecer alguma coisa com você. Então a gente tem que passar a ter essa atenção mesmo de olho aberto. Então a gente treina mesmo, é um treino. Né? Eu falo isso também na meditação da compaixão, nessa que eu acabei de falar, que vocês podem fazer lá também. A gente treina, às vezes a gente tem que treinar algo que já é natural, que a gente perdeu o contato com essa natureza, e aí a gente treina para recuperando essa natureza. Que você já é meditação, é que a sua mente fala que não, mas depois a gente vai se acostumando. Beleza? Gente, já chegou bastante gente, vamos começar. Só relembrando que se por acaso cair a conexão no Instagram, migra para o Facebook, e se cair no Facebook, migra para o Instagram. Beleza? Então, procura um espaço aí na sua casa, um espaço mais silencioso, com uma luz um pouquinho mais baixa, se você puder fazer isso. E senta aí, procura esse espaço, senta na cadeira, senta na almofada, mas mantendo a atenção à postura, respiração solta. A gente sempre vira a câmera aqui para o Buda, tá? Todos os Budas sentados aqui agora. Então todos os Budas vão meditar com a gente aqui e agora. Tá? Então mantenha essa atenção, procura esse espaço aí. E o sino vai ser convidado a soar 3 vezes, né? Indicando o início da prática, e no final, mais uma vez, o sino é convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática formal, mas quando for tocado o sino no final, procura não se movimentar bruscamente, muito rápido, continua ainda atento à postura, atento à guiança da meditação, e aí conforme essa guiança for seguindo, você vai voltando devagarinho em contato com o seu corpo. Bem? Coluna reta, peito aberto, deixa a barriga solta, a boca fechada, respiração profunda e fica aí.
coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a respiração profunda, a boca fechada, mas sem tensão no maxilar, os dentes se tocando levemente, a língua repousada no céu da boca, a ponta da língua tocando a parte anterior dos seus dentes, inspirando e expirando pelo nariz. E agora você se conecta com essa intenção que fez você acompanhar essa guiança, que faz você sentar aqui agora e está praticando. Se conecta com essa intenção que fez você, às 18 horas, ligar o seu celular, se conectar com a gente e está sentado aqui agora praticando uma meditação. E depois de se conectar com essa intenção, com essa aspiração que faz você estar aqui agora praticando, você agora vai abrir mão de qualquer outra intenção, de qualquer outro desejo ou aversão em relação à prática. Sentado aqui agora, você abre mão, você abandona até a intenção de alcançar um estado meditativo. Até mesmo a ideia de entrar em meditação, de entrar num estado meditativo, é uma ideia, um pensamento, e você abre mão disso. Coluna reta, peito aberto, a barriga relaxada, a inspiração profunda e a expiração solta. Você inspira e expira, profundo e relaxado. Você tem que encontrar o equilíbrio entre postura reta, coluna reta, firme, e se livrar da tensão. Tensão não tem a ver com postura firme, e postura firme não tem a ver com tensão muscular. Então, inicialmente, observa o seu corpo, faz um leve escaneamento corporal, uma leve varredura por todo o corpo, e perceba se existe alguma área tensa, algum desconforto devido à tensão muscular, e mantenha a coluna reta, o peito aberto e a barriga solta e a respiração profunda. Inspira e expira. E agora leva a sua atenção para o topo da cabeça e imagina que existe uma linha amarrada no topo da sua cabeça e essa linha te puxa para cima, alinhando a sua coluna desde lá da base, desde esses ossinhos que você está sentado em cima, desde os seus isquios, até o topo da cabeça. Passando pela sua lombar, pelo seu tórax, cervical e a cabeça alinhada. Toda a coluna alinhada, desde a sua base até o topo da cabeça. Coluna reta, peito aberto, a respiração profunda
e a expiração livre. E se existem pensamentos, sensações ou emoções acontecendo, você simplesmente inclui tudo isso. Você não exclui nada, você não nega nada e também não se apega a nada. Se uma sensação for desprazerosa, for desconfortável, você não nega. E da mesma forma, se a sensação for prazerosa, for uma sensação agradável, você também não se apega a isso. Tudo aparece e desaparece. Pensamentos aparecem e desaparecem. Sensações aparecem e desaparecem. E da mesma forma, emoções aparecem e desaparecem. Se você fizer uma leve reflexão verdadeira, você vai ver que já pensou várias coisas desde que começou a prática e simplesmente esses pensamentos brotaram. Eles apareceram do nada e aí depois desapareceram. E depois veio outro, apareceu e mais uma vez desapareceu e assim sucessivamente. Meditar não é negar nem mesmo os pensamentos. Meditar não é querer se livrar de pensamentos, de sensações ou de emoções. Meditar é simplesmente estar aqui agora e aberto e disponível para tudo que aparece e desaparece. Você simplesmente não chama os pensamentos para tomar um chá e fica batendo um papo com eles. Eles simplesmente aparecem e desaparecem. E agora, imagina um triângulo de cabeça para baixo, grande triângulo, uma pirâmide como aquelas do Egito. Imagina essa pirâmide de cabeça para baixo, onde a base são os seus ombros, e a ponta da pirâmide, o ápice dessa pirâmide, é uma região mais ou menos 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Então visualiza realmente essa pirâmide invertida no seu tórax e no seu abdômen. A base formada pelos seus ombros e a ponta dessa pirâmide tocando 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Perceba que deixando a barriga solta na inspiração é como se o ar fosse até essa região da ponta da pirâmide. É como se o ar fosse lá embaixo. A gente sabe que o ar não chega aí, que os pulmões ficam na parte do tórax, né? Esse conteúdo superior do seu tronco, o diafragma que divide o conteúdo abdominal e o conteúdo torácico, o diafragma, esse grande músculo que é responsável pela respiração, mas a sensação física é que como se esse ar fosse até esse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. Então você inspira com a barriga solta e sente, perceba a sensação física do ar, como se ele estivesse indo lá nesse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. Lembrando que nesse ponto é o ápice, a ponta da pirâmide. Então você inspira, a base se expande e o ar preenche até esse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E simplesmente fica atento a essa sensação física. É como se os seus pulmões preenchessem todo o seu tronco e fosse até esse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E fisicamente você sente. Não é imaginar isso. Entenda. É se conectar com a sensação física no corpo.
E lembra que para que isso aconteça, você tem que soltar a barriga. Parar com essa mania de ficar prendendo a barriga, igual preocupado com a barriga. Aqui agora, sentado em meditação, você solta a barriga. Às vezes tem que ser um treino mesmo, de tanto tempo que a gente vive prendendo, segurando a barriga por causa de estética, por causa disso ou de aquilo. Aqui agora você solta. E aí perceba que na inspiração o ar vai até lá ao seu centro, esse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. E agora você vai inspirar profundamente, deixar essa base dessa pirâmide se expandir. E na expiração é como se você deslizasse pelas paredes dessa pirâmide e repousasse lá no seu centro, nesse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. Então você inspira, essa base se expande e na expiração você desliza por dentro dessas paredes da pirâmide e se aquieta no centro. Essa região, 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo, é chamada de hara pelos japoneses. Aí é o seu centro corporal, o seu centro de gravidade. E como a palavra hara diz, é o centro da vida. Então você inspira, expande a base dessa pirâmide e na expiração você desliza por essas paredes internas e se aquieta no centro. Coluna reta, peito aberto. A respiração profunda e na expiração você desliza e se aquieta no centro. E seja qual pensamento tenha aparecido na sua tela mental e tenha te arrastado, simplesmente retoma a atenção na inspiração e na expiração você desliza e se aquieta no centro. Você inspira e na sensação biológica da expiração você desliza e se aquieta no centro corporal. Esse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. E se existir algum desconforto físico, algum incômodo no corpo, antes de tentar se ajustar, antes de tentar se arrumar, simplesmente tenta observar esse desconforto por um tempinho. Observar esse desconforto como que você pode observar agora qualquer parte do seu corpo. Observa que na inspiração o seu abdômen se expande e da mesma forma que você observa o abdômen se expandir, tenta levar esse mesmo tipo de observação, se é que pode ser falado assim, essa mesma observação para esse desconforto. E aí, se esse desconforto está muito intenso, está muito incômodo ficar aí, pode se ajustar levemente, devagar, sem fazer movimentos bruscos. Mas mantenha a atenção na inspiração e na sensação biológica da expiração, você desliza e se aquieta no centro.
mais uma vez, você tem que se dar conta de que meditar é incluir tudo. Mesmo um desconforto, mesmo uma angústia que apareça. Mesmo um prazer, tudo aparece e desaparece na tela da consciência que você é. Então você inspira e na sensação biológica da expiração você desliza e se aquieta no centro. E mais uma vez, seja para onde seus pensamentos tenham te arrastado, simplesmente volta a atenção e desliza na sensação biológica da expiração e se aquieta no centro. Você inspira e na expiração você desliza e se aquieta no centro. E seja quantas vezes você precisar retomar a atenção, quantas vezes forem que você se pegar pensando, conversando e dialogando com os pensamentos, simplesmente volta a atenção e desliza na sensação biológica da expiração e se aquieta no centro. Mesmo que apareça um pensamento e que diga que você não está conseguindo ficar atento ao centro, isso é mais um pensamento. E aí você simplesmente volta a atenção e na sensação biológica da expiração você desliza e se aquieta no centro. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, respiração profunda. E na expiração, desliza pelas paredes dessa pirâmide e se aquieta no centro, esse ponto 3, 4 dedos abaixo do seu umbigo. E sentado aqui agora, você vai abrindo mão de todas aquelas intenções de tentar alcançar algo, de tentar alcançar o estado meditativo, de tentar uma experiência holística, sagrada, seja lá o que você chamar isso. Você simplesmente senta aqui agora e na sensação biológica da expiração você desliza e se aquieta no centro. Se você começar a perceber que está falando, que está alcançando o estado meditativo, isso é mais um pensamento. E mesmo que esse pensamento seja considerado positivo pela mente, é mais um pensamento. E aí simplesmente você retoma a atenção e na sensação biológica da expiração você desliza e se aquieta no centro. E lembrando mais uma vez que não é negar o que é que aconteça aqui e agora na tela mental, no corpo. Você simplesmente retoma a atenção e na sensação biológica da expiração, você desliza e se aquieta no centro.
E aí, sentado, mantendo a atenção na inspiração e na expiração, deslizando e se aquietando no centro, deixa que essas palavras que vão ser lidas agora simplesmente venham e vão. Você não analisa, você não fica julgando, interpretando nada do que está sendo ouvido. Você simplesmente ouve e mantém a atenção repousada no seu centro corporal. Nesse ponto, 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Como hoje tem bastante gente que está aqui pela primeira vez, eu vou repetir a leitura de ontem, mas se você estava aqui ontem, ouvindo, deixa mais uma vez essas palavras entrarem. Por mais que a mente fale que você já ouviu essas palavras e que comece a interpretá-las, simplesmente repousa a atenção no centro corporal e deixa essas palavras aprofundarem mais e mais. Como foi falado ontem, os textos zen, eles são muito profundos e cada palavra tem um significado, não é simplesmente um textinho. Então, mantenha a atenção no centro e na sensação biológica da expiração, você se aquieta e deixa essas palavras virem. Estudar o caminho de Buda é estudar o eu. Estudar o eu é esquecer-se do eu. Esquecer-se do eu é ser iluminado por tudo o que existe. Nenhum traço de iluminação permanece. Primeiro quadro, procurar o touro. Sozinho, no meio do sertão, perdido na floresta, o menino procura e procura. As águas se avolumam, as montanhas se distanciam e o caminho é sem fim. Exausto e desesperado, não encontra refúgio em nenhum lugar. Ouve apenas o cantar das cigarras ao entardecer na mata. A nossa natureza pura, simples e verdadeira está sempre presente. Entretanto, nos distanciamos da nossa própria intimidade. Onde a reencontrar? O que é mais íntimo, nosso corpo e nossa mente, parece distante e desconhecido. Apegamo-nos às aparências, queremos riquezas e poderes comuns. Temos medo de perder, de falhar. Entre amor e ódio, gritamos pelo que julgamos ser correto e repudiamos quem não concorda conosco. A confusão e a discórdia prevalecem, como se cada um falasse uma língua diferente. Deixamos de entender a nós mesmos e aos outros. Quando nos sentimos perdidos, solitários, distantes da plenitude, um pequeno raio de luz surge. Não o ignore, perceba. Deve haver algo mais do que os prazeres e sucessos mundanos. Inquietos, procuramos aqui e ali. Há dúvidas e questionamentos incessantes. Sabemos que nos distanciamos da verdade, pois somos a verdade. O som da natureza, insetos, pássaros, vento, chuva, nos coloca no momento presente. Sentidas alertas, inicia-se a procura. É o primeiro estágio da prática. Há algo faltando. O que é? Onde estará? Não deixe a pergunta se calar. A procura é o encontro. Procure. Dentro e fora está a grande intimidade perdida. Vá atrás. Quem sou eu? O que é real? O que é a vida? O que existe após a morte? Onde está o sagrado? Como ele se manifesta? Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda e na sensação biológica da expiração, você desliza e se aquieta no centro. Sentidos alertas, aqui e agora,
A atenção repousada na sensação biológica da expiração e você se aquieta no centro. Vai se dando conta de que os pensamentos automaticamente diminuem um pouco esse fluxo e pequenos estados de quietude, de presença vão sendo tocados. Na verdade, esse espaço ele é o tempo inteiro, só que os pensamentos são como uma grande nuvem de fumaça que não deixa nós percebermos isso. Mas com a prática, com o ganho da intimidade com a prática, essa fumaça vai se dissipando. Mas lembrando que meditação é não negar nada, meditação é incluir tudo. A consciência inclui tudo. Então os pensamentos aparecem, desaparecem, sensações aparecem, desaparecem, emoções aparecem, desaparecem, e você não nega nada, mas simplesmente volta a atenção e se aquieta no centro. Coluna reta, peito aberto, a respiração profunda e na sensação biológica da expiração, você desliza e se aquieta no centro. O sino vai ser convidado a soar uma vez, indicando o final da prática formal, mas mantenha ainda a atenção no centro, na respiração e na postura. Coluna reta, peito aberto, inspira e na expiração desliza e se aquieta no centro. Lentamente vai movimentando o seu tronco para um lado, para o outro, movimentando a cabeça para um lado, para o outro. Quem estava de olhos fechados, abrindo os olhos, movimentando levemente os dedos dos pés, os dedos das mãos, sentindo o gosto na boca. E vai retomando o contato com o seu corpo aqui e agora. Como o livrinho disse, né? A gente leu hoje de novo esse livrinho, O Monge e o Touro. É um livro muito bonitinho. Esse livro ele é baseado nos 10 touros zen, né? Que são gravuras e depois mini textinhos para cada uma dessas gravuras que datam mais ou menos, acho que é do século XIV. Eu sempre falo isso e eu sempre esqueço, gente. Mas eu acho que é isso, século XIII, século XIV. Depois eu vejo aqui. Eu acho que nesse livro até fala isso. Mas tudo bem. Não importa muito agora. E a monja Kohen Roshi, ela traduziu esses textinhos. Então, além de um livro muito profundo, é um livro entendendo. Por isso que a gente aqui está, desde que estamos a partir da primeira gravura. Né? Claro que hoje tinha bastante gente nova aqui. Andréia, boa meditação, legal. Então,
Então esse livro ele é muito profundo, né? Como eu falei no Zen, cada palavra de um texto Zen ela tem uma profundidade muito grande, né? Então esse livrinho ele não é para ser lido como a gente lê um livro normal, de ir lendo, passando e lendo. A gente lê, aprofunda naquilo e principalmente apoiado pela prática da meditação. Então por isso que a gente usa ele como esse guia também na prática. Tá? Então é um livro bem bonitinho, um livro bem bonito. Hoje foi mais uma vez ótimo, legal. Tá reconectando aqui, caiu tudo. A internet tá uma bosta. Acho que caiu no Instagram, né? Mas o Facebook, pelo que parece, tá funcionando normalmente. Daqui a pouco tá gravando, tá tentando voltar. Mas ruim que as pessoas estavam aqui no finalzinho, mas tudo bem. Fazer o quê, né? É o que está disponível. Né? A gente tem que praticar meditação o tempo inteiro, gente. Trabalhar em permanência o tempo todo. É o que está disponível. Está disponível agora que o Instagram caiu e beleza, a gente vai ficar com isso. Claro que a mente não gosta, a mente fala, pô, logo agora que eu ia falar as coisas, logo agora que eu ia dar os recados. Foi com muita dor na lombar. Muita dor lombar. Você tem que ver como é que você está sentando. Que de repente a posição que você está ficando na cadeira ou na almofada, se você começar a curvar muito a coluna, vai acabar sentindo dor lombar. A gente até fala em relação à almofada, quando coloca, deixa eu ver, Facebook intermitente. Quando a gente fala para colocar almofada, é claro que em casa vocês não vão ter a almofada que nem o Zafo, que é mais durinha. Voltou lá no Instagram. Né? Mas aí você pega a almofada que tiver em casa e coloca empilhada uma em cima da outra para ficar mais compacto. E aí não curvar tanto a lombar. E até a questão de fazer de olho aberto é bom porque você estando mais acordado, mais atento, você vai ajustando a coluna. Eu mesma volta e meia eu percebo que às vezes eu curvo um pouquinho, eu vou e reajusto, né? Ao longo da meditação eu vou ajustando um pouquinho a coluna. Mas pode ser isso que está fazendo você sentir dor lombar, mãe. Então é isso, gente. A gente sempre pede quem puder fazer um depoimentozinho, mandar aqui no direct do Instagram ou mandar lá no Messenger ou até mesmo aí no comentário do Facebook. Tá? Então a gente pede que as pessoas que puderem fazer um depoimento, né, de como a prática tem auxiliado nesse período que a gente está passando, como que as meditações têm ajudado, que a gente está postando isso lá no Instagram do Samazat e isso vai, né, mostrando para outras pessoas o quanto que a prática pode auxiliar nesse momento e aí acaba trazendo mais gente para meditar com a gente. Quanto mais gente nesse campo de meditação, mais profundo a gente consegue ir, né? Então, quem puder fazer um depoimentozinho pra gente. Não sei se a gente consegue ver mensagem. Meu obrigado de hoje a vocês. Cada dia que passa ganho mais intimidade com a prática, mas a cada dia a gente não consegue abrir esse negócio. Luiz, a gente conseguiu ver. Mas a cada dia é um desafio, uma experiência nova. Até amanhã. Beleza, que bom, é isso aí. Luiz, muito bom. Gente, obrigado mais um dia. Lembrando de lá, quem puder ir lá na página do YouTube e se inscrever lá no YouTube do Samazat, voltou o último Instagram aqui que estava faltando. Então quem puder se inscrever lá no YouTube do Samazat, Samazat Terapias Integradas lá no YouTube. Lá a gente está disponibilizando todas as meditações desde o dia 1º de abril, estão todas lá. E aí você pode, né, se inscrever e até tem um negócio de um sininho lá que você clica no sininho, você vai recebendo essas atualizações. E além de ajudar a gente, que a gente precisa chegar a 100 inscritos lá para mudar o nome da página e depois a gente para de apurrinhar vocês. Aí vocês entrem lá quando conseguirem e quiserem. Senti dor na coluna também, precisei me movimentar levemente, foi muito bom, muito obrigado, é isso aí. Pode se meditar, pode se movimentar, pode se ajustar durante a prática, não tem nenhum problema, né? Mas tenta se ajustar assim, não também com nenhum movimento brusco, né? Tenta fazer aqueles ajustes mais leves mesmo. E dependendo testar, é bom testar na cadeira e na almofada para você ver o que você fica mais confortável. E também com a prática, fazendo todos os dias, você vai pegando mais firmeza também na posição. Isso. Né? Eu, com a minha questão da coluna, não conseguia sentar nada, ficar tempo nenhum sentado em meditação. E agora vocês veem, eu estou aqui há, 1 hora sentado aqui, ficaria mais. A gente vai ganhando prática, né? O corpo vai se ajustando. Na verdade, essa posição ela é muito favorável para o corpo.
né, que a gente não está acostumado a ficar assim. Essa posição é uma das posições mais favoráveis para o nosso corpo, porque está todo, né, a estrutura do esqueleto, né, a estrutura dos ossos, a nossa estrutura esquelética que está sustentando o corpo na posição correta. Você, quando empina um pouquinho aqui o quadril, você tira a sobrecarga da lombar, então você alinha tudo certinho, e essa posição é muito favorável ao corpo, só que a gente não está acostumado, e aí no começo às vezes gera um pouquinho desse desconforto. Pode se ajustar durante a prática. Achei que o ideal é ficar imóvel mesmo. Assim, só que assim, se está virando um desespero, né? Se está virando uma tortura, por mais que você não esteja se mexendo fisicamente, a mente está se mexendo, o desconforto está lá. Então, entre ficar na tortura... Não é para virar uma tortura, não é para virar aquela coisa assim, da prática acabar te trazendo dor, né? É porque como o ajuste tem que ser feito aos poucos, mesmo para você ver qual a melhor posição que você fica, até pegar essa firmeza na coluna, se você começar a sentir muita dor e desconforto, é o que o Chantou até falou na guiança, você bota o foco naquela dor, onde você está sentindo ponto, onde você está sentindo desconforto, e aí dali você vê se realmente tem alguma coisa que você precisa ajustar, ou se não é uma armadilha da mente de querer tirar a sua atenção da prática, né? Porque às vezes a mente vai começar a falar que você está sentindo dor e desconforto em vários pontos, que tem um mosquito na testa, que tem um zumbido aqui, e vai começar a fazer de alguma forma que você desvie sua atenção. Então bota primeiro a atenção aonde você está sentindo desconforto e vê se realmente está sentindo algum desconforto, se tem algo que você possa ajustar na posição. E se precisar, fazer isso de forma bem lenta, bem devagar e com bastante atenção no que você está fazendo. Senão acaba fazendo um movimento brusco e desconcentra da prática. Você pode fazer o movimento, mas atento. Tudo dói, tudo coça, cãibra, é isso aí. No começo é um pouco assim, mas depois passa. Confia que passa. Eu não estou mentindo. Tá e pessoal, bom, gente? Só para lembrar também, a gente tem colocado o link, né? Que aqui o espaço, a gente está mantendo um espaço fechado, é um espaço de meditação. E a gente vai deixar fechado para respeitar a quarentena, né? Que é super necessário realmente a gente manter desse jeito, cada um em casa. E a gente deixou um link para quem quiser fazer doação de qualquer valor para o Samazat, não precisa nem ser nominal, alguma coisa assim. Tá lá, os dados bancários estão aqui no Instagram, lá na bio do Instagram e na timeline do Facebook também, que algumas pessoas estavam pedindo a gente os dados, e aí algumas pessoas já fizeram, a gente já agradece a quem já fez, tem sido de grande importância para a gente manter o espaço. E aí quem quiser tá lá disponível, a gente agradece já de antemão. Minha mente hoje me fez coceiras nas mãos, nos olhos. Isso faz um monte de coisa. Às vezes vai parecer que tem mosquito em você, você vai sentir mosquito pelo corpo, picada, vai fazer várias coisas para você desvirtuar, mas é bom que você percebe isso e deixa vir e deixa ir. Você deixa a sensação vir e a sensação ir também, sem se prender a isso. Então, gente, obrigado. Amanhã a gente de novo aqui às 18, mais uma prática. Tinha combinado de ir com a Jo na semana que tudo fechou. Sim. Você tinha comentado ontem lá, né? Vai ter novas oportunidades, com certeza. Final do mês, a gente sempre fazia aqui o Samazat de portas abertas. Agora a gente vai fazer na próxima sexta o Samazat de portas e janelas abertas. Tá? A gente vai fazer uma live na sexta-feira, depois da meditação. A gente vai fazer a meditação às 6 horas e às 7h30, às 8 horas, que era o horário que a gente começava aqui o Portas Abertas, a gente vai fazer uma celebração, a gente vai tocar umas músicas. Então, quem quiser já solicitando música para fazer a playlist legal, vai mandando pra gente, tá? Vai sair um e-mail, deve sair um e-mail hoje ou amanhã, não sei se já saiu, vai sair um e-mail, e quem não está recebendo os nossos e-mails ainda, aí acabou aqui, viu? Então quem não está recebendo e-mail, manda pra gente que a gente vai fazer o Samazat sempre de portas abertas e agora de janelas abertas. Tá bom, gente? Obrigada, pessoal. Obrigado, um beijo, até amanhã.